Deus falou um pouquinho do seu passado para mim. Também falou do seu presente. E revelou o seu futuro. E eu posso te adiantar que coisas lindas, tremendas, estão para acontecer em breve, em você, com você e através de você. Sim, Deus falou muitas coisas boas, coisas tremendas sobre sua vida. E a primeira coisa que ele fala para ti é: se aquieta, se acalma, confia. Não deixe essa tribulação, não deixe essa dificuldade, essa fase difícil, não deixe essa traição machucar você. Não deixe com que pessoas de espírito inferior, pessoas má, ruins, perversas, venham ferir a sua alma e desmotivar você. Porque é assim mesmo. Por mais que você tenha ajudado alguém, esse alguém tenha retribuído o oposto da bondade que você fez, Deus está no controle. Está controlando tudo. E eu vejo coisas paradas que hoje vão andar. Eu vejo coisas travadas que hoje vão fluir. Eu vejo bênçãos chegando até aí. Eu vejo o Senhor aquietando, acalmando sua alma e dando a você um futuro próspero. Algumas coisas precisam mudar, e tu sabe muito bem disso. Algumas coisas precisam parar, cessar, para que coisas novas possam acontecer. Eu sei que às vezes, irmã, por você olhar todos os dias para o mesmo cenário, eu digo isso olhando nos seus olhos, eu sei que é triste, porque você almeja e aspira por coisas melhores e maiores. Mas às vezes, é nessa fase que você está, que a grande vitória chega, que o grande milagre acontece, que o grande milagre acontece, que o amado chega, que a bênção te alcança, que a porta se abre. E vai se abrir uma porta que vai ser a melhor de todas. Só que nem todos vão entrar contigo, porque essa porta é exclusivamente para a sua vida. Essa porta é exclusivamente para você. Então, se você crê e recebe, dá um ato de fé, um sinal de fé aqui. Já se inscreve no canal, se ainda não se inscreveu, é de Deus. Clica aqui nos 3 pontinhos e deixa o like. E compartilha a live com 7 contatos. 7. E veja Deus abençoando você de forma extraordinária. Eu vou contar para você uma história verdadeira de um homem que nasceu já em meio à dificuldade. Um homem que nasceu doente. Esse homem nasceu sem os movimentos da perna, coxo. E por muito tempo esse homem, escuta isso que é forte, é profundo. Na tese do pastor, ele se perguntava: por quê? Por que parece que tudo de errado acontece comigo? Por que parece que para mim tudo dá errado, nada dá certo? Eu sei que tu já pensou assim. Por que para mim tudo é mais difícil? Por que só acontece isso comigo? Por que eu vim esse mundo para sofrer? Pessoas me machucam, me agridem, me batem, mentem, caluniam, difamam, traem. Por quê? Eu sei que por muito tempo essas perguntas permearam a mente de alguém que está aqui. Se Deus é tão bom, por que esse mundo é tão ruim? Se Deus é tão bom, por que Ele permite a tribulação na minha vida, que sou fiel a Ele? Eu vou te responder por quê. Você quer saber a verdade? Porque você tem que aprender a se superar.
Primeira coisa. Você tem que aprender a se superar. Por mais que você dê o seu melhor para alguém, não espere o melhor de alguém para você. A verdade é essa. Porque assim você não vai ter o porquê de se frustrar. Seja amigo das pessoas, mas não espere a amizade deles. Eu sei que isso é difícil de ouvir. Seja bom, mas não espere bondade. Ajude, mas não espere ser ajudada. Porque muitos são egoístas. Egocêntricos, até narcisistas. Vivem em função do seu próprio eu. Se você fizer isso, pode ter certeza, você não vai sofrer tanto. Esse homem tinha alguns complexos. Nasceu coxo, talvez num lugar desfavorável, numa família onde não tinha muitos recursos. Esse homem tinha seus motivos para poder ter algumas indagações na sua alma, como por que eu vim a esse mundo? Ele tinha uma missão. Porque mesmo você tendo fraquezas, debilidades, mesmo assim, você tem um propósito. Existe uma razão pela qual você está aqui. As campanhas que fazemos, elas nos abençoam muito. Mas quando você espera logo de Deus o que tem um tempo devido para acontecer, você vai se frustrar. Você tem que saber respeitar o tempo. Você tem que saber respeitar o tempo. Poucos respeitam o tempo. Por isso se frustram, se machucam. Filha, meu filho, esse homem aqui não conseguia andar, não conseguia se levantar. Sozinho ele não fazia nada. Ele sempre dependia de alguém. O pior é quando alguém ajudava ele e depois lançava no rosto dele. E eu sei que um dia alguém jogou na tua cara uma pequena ajuda que te deu. Esse homem, para mim também é um exemplo de superação. Porque sendo ele coxo, só restava a ele esmolar, pedir ajuda. E a pessoa que está sempre pedindo ajuda está sempre dependendo de alguém. A pessoa que está sempre pedindo ajuda está sempre dependendo de alguém. Ele não queria depender mais das pessoas. Solene, Deus abençoe, filha. Atos 3:2 reflete a história, registra a história de um homem paralítico, aleijado, coxo, depende da sua tradução, que lutava por dias melhores. Homem esse que tinha seus desafios peculiares, tinha seus traumas e seus medos, as sombras que sondavam, que perseguiam ele, toda vez que ele ia dormir, que ele ia deitar, que ele ia descansar. A vida dele não ia para frente, porque ele não andava. E parece que essa é a história de alguém que está aqui. Sua vida não vai para frente, não anda, parece que travou. Travou. Parou. Não vai mais, não flui mais, não acontece mais. Não consegue você encontrar o caminho do sucesso, da felicidade, da paz, do sossego. E isso, às vezes, faz com que dúvidas, muitas dúvidas, te assombrem e te deixam, às vezes, em dúvida. Se você está na direção certa, fazendo certo, no caminho certo. Não é verdade? Eu peço a Deus que me use, filha, para continuar falando contigo. Eu peço a Deus que me use para falar com você.
tudo aquilo que é preciso. Tá vendo essa folha aqui? É um documento que você vai assinar. Um documento. Um documento de vitória. Peraí. Eu liberei uma profecia e ninguém pegou? Eu disse um documento de vitória. Um documento com teu nome, carimbado e registrado. Vai ser assinado por você. Eu vejo cartório, testemunhas, e eu vejo assinaturas. E no sistema está sendo liberado, no virtual, no digital, no computador, está sendo liberado uma vitória para você. Alguém pegou? Deixa eu ver aqui. Não é possível. Alguém pegou? Alguém recebeu? Alguém acreditando? Hã? Alguém pegando? Alguém recebendo? Alguém acreditando? Você tem que acreditar. Porque uma hora a vitória vai chegar. Esse moço aqui, filha, presta bem atenção. E eu não vou demorar. A Bíblia diz que ele tinha nascido coxo. E todos os dias ele era levado, alguém carregava ele era um peso para alguém. E eu estou ministrando sobre a vida de uma pessoa que sabe que tem sido um peso para alguém, pois há uma dependência entre você e essa pessoa. Ô, filha, escute. Deixa Deus tocar em você. Deixa Ele abençoar você. Deixa. Mas e aquelas pessoas que eu ajudei, pastor? E viraram as costas para mim quando eu mais precisei? Foi o que eu disse. Por mais que você seja boa, não espera a bondade dos outros, porque nem todo mundo é igual a você. Esse homem aqui, todos os dias, ele era levado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso. Ele não conseguia sair de casa sozinho, viver sozinho, se sustentar sozinho. Ele precisava da ajuda dos outros. É difícil isso. É muito difícil quando você depende das pessoas. Mas a vida é assim. A gente depende um do outro, mas quando você não tem sua autonomia, e é aqui que eu quero chegar, tudo se torna mais difícil ainda. Agora, quando você passa a ter sua autonomia, tudo fica mais fácil. Tudo fica melhor. Tudo. Você vai ter sua autonomia. Está chegando o seu tempo. Está chegando a sua hora. Está chegando o seu momento. Está chegando a hora de Deus abrir uma porta para você, que vai fazer sua vida andar para frente. As pessoas carregavam ele, levavam ele, e ele ouvia aquelas piadas, aquelas coisas desagradáveis. Por quê? Por depender de alguém. E às vezes, quando a gente depende das pessoas, a gente tem que ouvir certas coisas que não gostaria de ouvir, né?
todos os dias, ele era levado. E ele devia se perguntar: o que adianta eu ter pé e não poder andar? O que adianta eu ter pernas e não poder mexê-las? Parece que, às vezes, queria brotar uma revolta dentro dele. Revolta de por que nasceu, porque existe. Nem todos que respiram estão vivendo, minha filha. Parece que a história desse homem ele apenas existe, mas não vive ainda. Isso tudo até Jesus chegar na vida dele. Porque quando Jesus chega na vida de alguém, tudo muda. Tudo muda para melhor. E vai mudar para melhor. Fora as piadas que ele ouvia. Aleijado, coxo. Pessoas que usam do defeito dos outros para promover piadinhas no meio de grupos, no meio de pseudos amigos. E na mente dele, talvez, uma pergunta sem resposta. Pergunta essa que eu arrisco em dizer: até quando? Até quando? Até quando isso? Até quando tudo isso? Porque alguém aqui está se perguntando: até quando eu vou passar por isso? Até quando eu vou viver sozinha? Até quando eu não vou encontrar a pessoa da minha vida, o amor da minha vida? Até quando eu vou viver essa miséria, essa prova, essa luta, essa dor? E eu posso dizer com toda certeza: em breve tudo isso vai mudar para melhor. Em nome de Jesus. Em breve tudo isso vai mudar para melhor. Essa palavra é para despertar você. É para fazer você reagir. Eu estou pregando para você que disse, em algum momento, inclusive recentemente: até quando? Diz para mim, você não disse isso? Até quando? Até quando eu vou ficar sozinha? Até quando eu vou ficar passando por isso aqui? Até quando eu vou viver essa vida? Será que não vai mudar? Será que não vai melhorar? Deus me abençoa, me ajuda. E nesse momento, de Atos 3:2, 3:3, 3:4, ele foi para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso, a fim de pedir esmolas às pessoas que entravam no pátio do templo. Ele dependia da ajuda de quem o carregasse e da ajuda de quem o ajudasse financeiramente. A vida desse homem não foi fácil, como também não tem sido fácil a vida de alguém que está aqui. Alguém ajudava ele aí, alguém ajudava ele na esmola, alguém ajudava ele com um pouquinho de comida, alguém ajudava ele a voltar para casa. E na cabeça dele era: e quando não tiver ninguém para me ajudar? Por quê? Porque ele não conseguia produzir. E a pessoa que não produz nada sempre está na dependência de alguém. A pessoa que nada produz sempre dependerá de alguém. Todos os dias, ele era levado para esses portões, para um dos portões do templo, chamado
portão formoso, a fim de pedir esmolas às pessoas que entravam no pátio do templo. Alguém entrava no pátio e ele dizia: me dá uma esmola, me dá uma ajuda, por favor, eu preciso de ajuda. Ele confessava que precisava de ajuda. E você? Será que você confessa em oração que você precisa de ajuda? Ou você procura uma amiga, um amigo, pessoas para abrir suas peculiaridades? Não pode, minha filha. Nem todo mundo está preparado para te ouvir. Nem todo mundo de fato vai te ajudar. Nem todo mundo, na verdade, quer ouvir você. A verdade é essa. Ele chegava no lugar chamado Formoso, Portão Formoso, e começava a pedir: me dá, me ajuda, eu preciso, por favor. E de vez em quando ele encontrava uma boa alma que ajudava ele. Mas até as boas almas, de vez em quando soltava uma piadinha. E aquilo machucava porque descia para o coração. Como: você aqui de novo? Te ajudei na semana passada. Por que não arruma algo para fazer? Por que não vai trabalhar? Só que nesse caso específico, como que ele ia trabalhar? Se ele só podia ficar se rastejando pelos cantos. Ele precisava de um milagre. Só um milagre para tirar ele daquela situação. E o mesmo milagre que alcançou ele, vai alcançar você também. Vai alcançar você também. O mesmo milagre que alcançou ele, alcançará você também. Ei. Me ajuda. E parece que nesse dia, a férias do dia estava pouca. Parece que é aquele dia ruim, onde até tem muito movimento, mas não tem tanta entrada. Não estava entrando dinheiro. E o versículo 3 de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, vai dizer: quando o coxo... Perceba que a enfermidade dele parece estar evidenciada, né? Quando o coxo viu dois homens. O evangelista, o autor do livro, não dá nome para ele, mas dá nome à doença dele. Olha que forte isso, irmã. Não deu nome a ele, mas evidenciou a fragilidade, a fraqueza, a doença dele. E na vida eu aprendi que tem aqueles que apontam os nossos defeitos como se eles fossem um exemplo a ser seguido. E tem outros que ajudam na construção do nosso nome. Provérbio 27:2 diz: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. O ser estimado vale mais do que a prata e o ouro.
Mas para esse autor, parece que o que precisa aparecer é a doença. Eu até entendo. Por quê? Porque quando chegou, no momento que chegou, um homem de Deus e outro homem de Deus na vida dele, tudo mudou. Quando o coxo viu Pedro e João, dois homens de Deus, entrando, pediu uma esmola. Mais uma esmola. Ele pensou que iria ter. Mais uma esmola, ou talvez não. Só que, quando ele olha para Pedro e João, ele vê nos olhos desses dois homens de Deus algo que ele não tinha visto antes. Ele vê nos olhos dele, parece que um brilho de intensidade muito forte, que parece que nem ele mesmo sabe explicar. Quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu uma esmola. Eles olharam firmemente para ele e Pedro disse: olhe para nós. Olhe para nós. Por quê? Porque ele não tinha coragem de olhar nos olhos das pessoas. Por algum trauma. Por algum motivo. Existia alguma razão. E eu arrisco em dizer que foi por causa de tanta humilhação. Tanta humilhação. Sim. Muita humilhação. Ele chorava pelos cantos sozinho. Com medo. Com muito medo. Mas ele tinha que superar esse medo. Ele tinha que superar. Porque o medo acompanhava ele. Só que de repente esses dois homens, chamado Pedro e João, diz para ele, parece que na contramão de tudo: olhe para nós. Olhe. Olhe para nós, olhe. E eu posso dizer, irmão, que ele olhou meio sem graça, meio desconfiado. Porque a esperança dele era receber alguma coisa. Só que Pedro vai ser bem sincero com ele. O que você quer eu não tenho. Não tenho dinheiro nenhum. Não tenho nenhum dinheiro. Pedro foi direto ao ponto. Não tenho dinheiro nenhum. E quando ele fala isso, parece que a esperança dele, acaba. A esperança dele acaba.
Porque o que ele queria era dinheiro. Mas nem sempre o dinheiro vai resolver seus problemas. Ajude muito, mas nem sempre vai resolver. Nem sempre o dinheiro vai resolver. E nesse caso, o dinheiro não resolveu o problema dele. Ele queria dinheiro para quê? Para comer, para fazer um tratamento, talvez para ele poder voltar a andar, para ele poder passar a andar. E nunca andou. Tá entendendo? O dinheiro estava longe de ser o que ele precisava para ter tudo o que ele queria. Ele precisava de algo a mais do que o dinheiro. E Pedro já foi bem claro: dinheiro eu não tenho. Agora, quando você pensa que o dinheiro é tudo, você às vezes pode se tornar refém dele, mesmo não tendo. Porque você trabalha para conseguir e não tem. Você tenta conseguir, não consegue, se frustra. Sabe o que acontece, minha filha? Às vezes, pessoas se tornam escravos do dinheiro por causa do que ele pode proporcionar, mas nunca consegue ter o dinheiro. Porque se tornou escravo, refém dele. Tá entendendo? Tá pegando? Tá recebendo? Mas não se preocupa não. Isso vai mudar, tá? Porque Deus é contigo. Deus é contigo. E por Deus ser contigo, a vitória sempre será sua. Por Deus ser contigo, a vitória sempre será sua. Sempre. Sim, 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 sempre. E o texto diz: o homem chamado Pedro olha firmemente nos olhos dele. E diz para ele: não tem dinheiro mais. O que tenho, eu lhe dou. Peraí. Se você não tem dinheiro, o que você pode me dar? Se você não tem dinheiro, o que você pode me dar? Hã? Se você não tem dinheiro, o que você pode me dar?
Pedro iria dar algo muito mais valioso do que o dinheiro podia comprar. Porque Deus iria usar Pedro naquele momento, naquela ocasião. O que Pedro podia dar a ele era o realizar de um sonho, através de um milagre. Filha, quando eu ensino sobre oferta e dízimo, é um ensinamento, não é uma obrigação. Mas tem muitas pessoas que são reféns do dinheiro e por isso não conseguem romper e viver uma vida próspera e alegre, cheia de paz. Sabe, às vezes, a melhor coisa é você fazer como Deus está falando. Sem pôr, sem tirar, do jeitinho que Ele estava dizendo. A melhor coisa é isso. O problema é que algumas pessoas gostam de fazer do jeitinho dela, né? Eu estou narrando a história de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, que é verídica, que também retrata um pouquinho da sua vida. Já que você não tem dinheiro, ele deve ter pensado, o que ele tem que eu preciso? O dinheiro não compra unção. Não compra consagração. Não compra o milagre. Não. Contudo, não compra a felicidade. Ele proporciona momentos felizes, mas não compra ela. Porque a verdadeira felicidade, ela não está por fora. Ela está por dentro. Não tenho nenhum dinheiro, mas o que tenho eu lhe dou. Opa! O que você tem? Não é dinheiro? Seria ouro? Seria prata? Seria bronze? O que você tem? Ele deve pensar. De repente, um prato de comida, um galãozinho de água. Não, não é nada disso. O que eu tenho só se encontra dentro. Dentro de alguém cheio do Espírito Santo. Tá entendendo? Dentro de alguém que está cheio do Espírito Santo. Talvez ele estivesse bem curioso, mas ele não podia perguntar por quê. Porque qualquer ajuda era bem-vinda. E quando qualquer ajuda é bem-vinda, a pessoa se reserva até no direito de ficar calada. Consegue entender tudo? Deixa o like aqui, clique nos 3 pontinhos e deixa o like. Em seguida, Pedro diz: pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. Ele deve pensar: esse homem está comigo? Esse homem está para me levantar e andar?
Esse homem está mandando eu me levantar e andar. Mas eu sou coxo, ele deve pensar. Sabe o que acontece? Deus, Ele abençoa, mas às vezes a pessoa não enxerga a bênção. Deus abençoa. E às vezes a pessoa não enxerga a bênção. Pastor, eu não entendi, eu vou traduzir. Às vezes Deus te abençoa colocando alguém do seu lado que vai te fazer bem, você não enxerga. Por quê? Porque você está pegado ainda a alguém do passado. Uau, meu Deus, isso é muito forte. Tem pessoas que Deus abençoa e a pessoa nem enxerga a bênção. Não enxerga. Por quê? Porque está teimando com alguém que vai te fazer mal. Com algo que não vai te fazer bem. É por isso que eu sempre digo, ou você confia em Deus ou você não confia. Pelo poder do nome de Jesus Cristo, levante-se e ande. Ah, quem dera. Irmã, a incredulidade faz com que a pessoa não viva o milagre. A incredulidade faz com que as pessoas não vivam o milagre. Mas a pessoa que tem fé faz ela se levantar, andar e caminhar e passar a viver do melhor que Deus deixou à disposição daqueles que obedecem e que são fiéis. Logo após Pedro falar, parece que aquelas palavras não produzem efeito nele. Ué, pastor, vou te explicar. Quando Pedro fala, ele continua sentado. Ele continua no chão. Ele continua prostrado. Em seguida, Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. Peraí. Então Pedro tem que primeiro liberar a palavra. Segundo, dar uma mão para ajudar. Sabe? Essa é a ajuda que a gente precisa. De pessoas que nos colocam para cima. De pessoas que nos colocam de pé. De pessoas que nos ajudam a caminhar. Essa era a ajuda que ele estava precisando. Pedro coloca a mão. Pedro coloca a mão. Na mão dele. Pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. Perceba que Pedro não faz por ele, Pedro ajuda ele. Você precisa da ajuda certa, da pessoa certa. E a verdade é que quem muito ajuda acaba atrapalhando, então não precisa ser muitos, serem muitos, poucos. É o suficiente. Poucos são suficientes. Porque se Pedro não desse uma mãozinha, provavelmente ele ia continuar coxo. Pedro é o homem de Deus que chegou no cenário para abençoar. Tu tá conseguindo entender?
Tu tá conseguindo pegar? Tu tá conseguindo receber? Em seguida, Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. Aquele homem não tinha firmeza nos pés. Não tinha força. Não tinha equilíbrio. Uma pessoa sem equilíbrio, sem firmeza, sem força, cai. Nem levanta às vezes. Olha aí, Tádia. Deus fortalecendo você. Só que aquela mão estendida do homem de Deus, chamado Pedro, para esse coxo, fez com que ele levantasse. Está na hora de você se levantar. Está na hora de você se erguer. Deus quer te usar, Deus quer te abençoar. Será que tu entende esse mistério? Será que tu entende esse mistério? Canto, cai. Levante-se! Quando a mão de Pedro encosta na mão dele, no mesmo instante, os pés e os tornozelos dele ficaram firmes, consolidados. Ele sente no corpo algo acontecendo. Porque a palavra tem poder. A palavra tem poder. Em seguida, Pedro deu uma mãozinha para ele. Uma pessoa vai te dar uma mãozinha. Um homem de Deus vai estender a mão para você. Um homem usado por Deus vai estender a mão para você. Um homem usado por Deus vai estender a mão para você. Tá? Um homem usado por Deus vai estender a mão para você. E a sua vida vai mudar a partir disso. A sua vida vai mudar a partir disso tudo. Tudo vai mudar para melhor. Tudo vai mudar para melhor. Tudo. Tudo vai mudar para melhor. Você acredita? Então você vai escrever 7 vezes. Tudo vai mudar para melhor. Eu vou fazer 3 orações e vou encerrar essa live. Porque nesse mesmo instante que ele tocou nele, ele deu uns pulos, um salto, um pulo, ficou de pé e começou a andar. Depois entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando e agradecendo. Irmã, ele levanta e anda. Haverão sinais e você vai ver. Ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Ele não tinha força, não tinha equilíbrio. Ele não sabia nem caminhar, agora ele já está andando. Daqui a pouco ele está correndo. Ele já está até pulando. Mas ele mostra gratidão, tá? Porque isso faz a diferença. Isso faz total diferença. Gratidão. Escreva, gratidão faz total diferença. Escreve aqui nos comentários. Depois
entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando e agradecendo a Deus. Filha, esse homem está agradecendo. Tem gente que só agradece quando recebe, depois esquece. Ele já foi agradecer, pulando, andando, saltando e agradecendo a Deus. Eu vou te fazer uma pergunta. Você que está afastado de Jesus, você quer voltar? Você quer voltar para Jesus? Escreve aqui, pastor, quero voltar. Você quer se entregar a Jesus pela primeira vez? Escreve aqui, eu quero me entregar. Ore comigo. Quando eu pedir para você repetir, você repete a oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, em o nome do Senhor Jesus, muito obrigado por essas palavras, pelas revelações, visões e profecias. Obrigado, Pai, por falar conosco de uma forma clara, precisa, concisa e poderosa. Obrigado, porque o Senhor nos amou primeiro e nos abençoou, sempre, até sem merecermos, em nome de Jesus. Obrigado por essa palavra poderosa, impactante. Mais uma vez, muito obrigado por todas as visões, revelações e profecias. Em nome de Jesus, Pai, escreve esse nome no livro sagrado da vida. Repita a oração comigo dizendo assim: eu me arrependo de todos os meus pecados e confesso Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador da minha vida. Graças te dou, Pai, porque a salvação chegou até o nosso coração. Abençoado seja você que compartilhou essa live, fez esse vídeo mais longe, curtindo, deixando superchat. Solene, Deus abençoe, filha. Abençoado seja a sua vida, em nome de Jesus. Respira fundo, solta o ar bem devagar e diga graças a Deus. Pai, toca em nossa água e que essa água a partir de agora seja consagrada. Coloca uma porção da tua unção dentro dessa água, Pai, e que a partir de agora essa água seja ungida, consagrada, em nome do Senhor Jesus. Vai haver milagres, Deus vai levantar você, vai colocar você de pé, vai te erguer novamente. Assim oramos em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Escreva amém e escreva graças a Deus também. Eu vou entregar a última revelação e vou encerrar a live. Está escrito em Gênesis 14, 20. Escreva Gênesis 14, 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Abraão era dizimista fiel. Por isso era tão próspero e poderoso. Quer ver alguém se tornar próspero, poderoso, desfrutando melhor dessa terra, tendo saúde? Um dos caminhos é ser fiel a Deus no santo dízimo. É ser generoso no altar, nas ofertas. Só que eu posso dizer, minha filha, com toda convicção e certeza que mais importante do que a oferta é ser fiel no santo dízimo. A oferta é de suma importância? É, mas o santo dízimo é muito mais importante.
Porque vai mostrar o caráter da pessoa para com Deus. Vai mostrar, de fato, que Deus pode confiar em você. Tem pessoas que têm um potencial grande para serem mais prósperas ainda, mas não são, porque não são fiéis a Deus. E quando você passa a ser fiel a Deus, a vida muda para melhor. Muda para melhor. Abraão era dizimista fiel a Deus, por isso era tão próspero e tão poderoso. Teve um belo casamento, teve 2 lindos filhos. Abraão era tão obediente a Deus que ele entregou o dízimo que ele tinha conquistado das vitórias sobre os inimigos. E a Bíblia diz, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. E toda vez que você der o santo dízimo de tudo, tudo que você precisa, você vai receber de Deus. Faltou alguma coisa para Abraão? Não, não faltou. Não faltou. Se você quiser ser fiel ao Senhor no santo dízimo e fazer uma oferta a Ele, os dados bancários estão aqui embaixo. Você vai ver o Pix CNPJ e o Pix celular, bem aqui embaixo. No Face eu não consegui botar hoje. Pastor, não tem o Pix. Quais são os dados bancários? Caixa Econômica Federal, ou pela lotérica você pode fazer também. Banco do Brasil, Banco Itaú ou Banco Bradesco. Caixa Econômica Federal ou pela lotérica. Banco do Brasil, Banco Itaú ou Banco Bradesco. Eu liberei aqui agora também o link pessoal do meu WhatsApp para você mandar seu comprovante. Se for uma oferta, você vai escrever azeite, que eu vou colocar seu nome aqui no azeite consagrado. E se for o santo dízimo, você vai escrever seu nome e vai colocar Arca da Aliança. Que Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus. Está tudo aqui embaixo. Está tudo aqui embaixo. No Face, eu só deixei o Pix CNPJ. Está aqui em cima, eu consegui colocar agora. Amém? Seu pastor te ama, tá? Seu pastor te ama. Vai ter mensagem boa chegando aí para você por e-mail, por WhatsApp, por telefone, por ligação. Grava o que eu estou falando. Seu telefone vai tocar com boas notícias. Deus abençoará a sua vida. Amém? Seja fiel no santo dízimo, faz esse propósito com Deus. Seja fiel. Eu tenho certeza que vai mudar. A minha vida mudou, da minha esposa mudou, das minhas ovelhas mudaram. Você vai ver que vale a pena. Amém? Os dizimistas eu vou colocar na Arca da Aliança e vou botar num grupo privado meu de oração, um grupo meu, e vou estar orando por você na madrugada, assim como todas as ofertas também. E se eu sentir no coração de mandar uma mensagem para você no direct, no privado do WhatsApp, eu vou mandar. Se eu sentir de ligar para você, eu vou ligar. E você vai ter um contato melhor comigo por WhatsApp. Se você for minha ovelha, vou estar cobrindo você em oração. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém.